nós fizemos um convite para as famílias dos primeiros anos e também dos K5s, que é a série que antecede a alfabetização. Então, nosso público-alvo, de fato, são os primeiros anos, entretanto, nós abrimos também para os K5s. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Thalita, diretora do Colégio Harmonia. Hoje comigo vai estar aqui a Margarida, que é a coordenadora do Ensino Fundamental 1, que está conosco há muitos e muitos anos, né, Margot? Não pode falar quanto, né? Ela não quer que fale, mas é quase que a fundadora junto com a Regina. E a professora Juliana, Oi, Juliana, que é uma professora alfabetizadora também aqui da escola, tá? Então, nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre o processo de alfabetização na quarentena. Eu diria que é um grande desafio que nós vamos viver, porque essa fase que as crianças passam é uma fase muito importante, extremamente delicada e que nós acreditamos que se ela for bem feita, bem proveitosa, de uma forma produtiva, ela vai trazer marcas muito significativas e vitoriosas para as crianças. E nós percebemos uma grande angústia das famílias que estão na Harmonia, que têm os seus filhos nos primeiros anos, principalmente com como que vai ficar essa alfabetização, como que isso vai proceder, o que as crianças não vão ser alfabetizadas. Então nós decidimos destinar um tempo hoje para falar um pouco sobre isso, tá? O Harmonia, ele trabalha com uma perspectiva de alfabetização muito ligado à abordagem da Emília Ferreiro. Então, nós não alfabetizamos pelo método tradicional, por famílias silábicas. Não fazemos dessa forma, apesar de usarmos muito da associação sonora que eu vou explicar para vocês. Como é esta alfabetização? Desde pequenininho, lá na educação infantil, nós trabalhamos com aquilo que tem mais significado para a criança. Então, nós começamos com o nome próprio dela, com a identificação desse nome, ela passa a reconhecer esse nome diariamente e ela, além desse nome próprio dela, o nome dos colegas que estão com ela ali diariamente. E ela vai criando um banco de nomes na sua cabecinha e aquilo é utilizado para fazer hipótese de leitura de outras palavras além dos nomes próprios. Então, nós trabalhamos com essa estratégia para que eles façam hipóteses de leitura de títulos de histórias que nós lemos em sala, nome de músicas, cantigas, parlendas, identificação de letras iniciais. E as crianças usam muito como recurso de tentativa de leitura as letras que compõem o nome dela, o nome dos amigos e o nome das pessoas que estão mais próximo a ela. Isso é um recurso muito potente, porque tem um significado para a criança, é um significado social, um significado de vida, é meu e aquilo que está em volta de mim, aquilo que eu participo e que eu convivo. Quando chego então aqui no primeiro ano, nós esperamos que até dezembro todas as crianças estejam lendo e escrevendo. É claro que quando acontece uma situação em que a criança não completa essa fase, nós fazemos encaminhamentos, mas isso é uma situação que a gente pode falar num outro momento. E dada a situação da alfabetização, nós então entendemos que é muito importante as famílias entenderem que tem um significado emocional, social, cognitivo, intelectual, essa alfabetização dentro da Harmonia. E aí chega o momento em que nós classificamos a etapa que cada criança se encontra dentro do processo de alfabetização. Então, quando nós recebemos essas crianças do K5, nós fazemos uma pauta e definimos. Então, nós temos crianças que estão na fase inicial, pré-silábica, crianças que estão na fase silábica, que é a fase seguinte. A outra fase seguinte é a silábica alfabética e, por fim, o alfabético. Eu vou tentar resumir rapidamente cada fase dessa, para então passar a palavra para a Margarida, que é a nossa coordenadora, e ela vai falar um pouco mais sobre esses grupos e como que nós vamos trabalhar com esses grupos, conforme a fase da alfabetização de cada criança e de cada grupo desse.
e como que nós vamos estar traçando estratégias nesse período de quarentena. Então, a primeira fase do processo de alfabetização é o pré-silábico. Eu diria que essa é uma fase em que a criança tem um grande salto no mundo letrado, né? Por quê? Porque é nesse momento que a criança percebe que para ela escrever palavras, ela atribui ali letras. Por mais que as letras que ela atribui em determinados momentos não sejam as letras que correspondem obrigatoriamente àquela palavra, mas ela já percebeu que para escrever palavras, ela precisa atribuir letras. E essa é uma fase muito importante. A criança deixa de fazer garatujas e passa a atribuir letras para escrever palavras do cotidiano dela, da vida dela, escolar e social. Então, para escrever um exemplo, casa, ela joga letras que correspondem ao nome dela, ao nome de um colega. Nem sempre serão as letras da própria palavra casa, tá? Em seguida, saindo do pré-silábico, a criança vai entrar no nível silábico. Neste nível, a criança tem um outro salto, o qual ela percebe que para ela escrever casa, existem algumas letras que vão se encaixar melhor ali. E é nesse momento que a criança começa a fazer uma associação sonora do que ela escreve com o que ela fala. E aí para ela escrever casa, ela normalmente ela fala casar, casar. Ah, o K pode ser o K do Caio, então eu posso usar o C, né? Ou então casar, ah, eu acho que é o Z. E aí para escrever casa, normalmente a criança em algumas situações, ela coloca duas letras, o K e o Z. Tá errado, Thalita? Não, não está errado. Ela atribuiu ali, ela colocou letras ali que para ela tem um significado sonoro forte. E então ela escreveu casa, o K e o Z. Outras crianças vão colocar A e A, porque casar, o que pesou para ela, o som que surtiu para ela maior foi o A, tanto na primeira sílaba quanto na segunda. Terceira fase é o silábico alfabético. Nessa fase, eu digo que a criança ela tá lá tentando escrever, tentando entender quais letras vão. E aí na hora que ela vai escrever casa, para ela não basta mais somente o K e o Z, ou o A e o A. Ela percebe que ela precisa colocar outras letras. E aí ela busca recursos prévios que ela tem, ou seja, aquele banco de nomes, as letras do nome dela, o banco de nomes dos colegas, ou então nomes de parlendas, cantigas, músicas, livros que ela se recorda de trechos, pedaços. E ela usa essas letras, porque ela já lembra do som dessas letras, ela lembra de como se pronuncia isso, ela usa para escrever casa. E aí nesse momento ela coloca um exemplo, o K, o A, o Z e o A. Casa. Thalita, mas tá errado. Casa não se escreve com K e com Z. Mas aí ela ainda não faz correções sonoras, correções ortográficas. Ela faz apenas uma associação sonora e mais completa do sistema de escrita. E aí ela escreve casa com K e com Z. Outras vão escrever com C, A, Z, A. Outras vão escrever com C, A, S, A. Esse é o que nós chamamos de silábico alfabético. E o último nível que nós, então, queremos que as nossas crianças cheguem, nem sempre todas chegarão ao final do primeiro ano, é o alfabético. O alfabético, a criança passa a ter uma escrita convencional, muito próxima de um adulto, e ela já passa a refletir sobre a ortografia. Então, ela vai lá e, se ela escreve casa com Z, ela passa a buscar informações que possam atribuir aquele sentido àquela letra, que se de fato é o Z ou é o S. Mas eu diria que as crianças começam a ter esse feeling, né, esse time, no final do primeiro ano e indo para o segundo ano, tá? Essa atribuição
no sentido da ortografia, da reflexão, do SS, do C cedilha. Isso é mais pra frente, tá? Mais lá até pro segundo ano. Por que eu fiz essa introdução? Porque vocês, pais dos primeiros anos aqui do Colégio Harmonia, devem ter percebido que a Margarida, juntamente com as professoras, montaram grupos que estão dentro desses níveis. E agora a Margot vai falar um pouquinho com vocês sobre isso, tá bom? Boa tarde, eu sou a coordenadora do primeiros, quartos e quintos anos. Bom, eu quero começar dizendo a vocês que no primeiro encontro online das crianças, na sexta-feira passada, eu entrei nas salas para observar como seria esse momento, né? Porque já há quanto tempo elas estavam sem se ver. E me chamou muito a atenção, eu na verdade eu fiquei bem emocionada ao entrar nas salas e verem as crianças assim, gritando, mostrando uma alegria imensa. E teve uma palavra em todas as salas que me emocionou, que foi a palavra saudade. Então, nós falamos saudade o tempo inteiro, oi, tudo bem, estava com saudade de você. Mas aquela saudade que eu vi ali era diferente. Era uma saudade que parecia doer, né? Da falta que você está me fazendo, da falta que meus amigos me fazem, da falta da escola. Então foi a palavra assim que me deixou bem emocionada. Em relação aos pais, das mensagens que nós recebemos no CLESEP, na sala de aula deles na plataforma, muitos pais disseram palavras como: estamos no momento de inovar, de inventar, de reorganizar, e muitos disseram a palavra paciência. E de fato esse é o nosso momento, o momento de mexer com tudo isso, renovar, reinventar e ter paciência. Calma, que tudo vai dar certo em relação à alfabetização. Porque de todas as situações, a alfabetização é o maior desafio para a gente, né? O estar presente com a professora na sala de aula é uma coisa. Esse momento que nós estamos de sala de aula online, ele é difícil, ele é desafiador mesmo. E nós estamos aprendendo e estamos vendo como muito positivo. A Thalita havia falado dos grupos. As crianças estão nas aulas online em grupos. São 3 grupos e não é diferente dentro da sala de aula. A presença deles online já estava dividido aqui na escola, por causa do nível da escrita. Então, nós temos o grupo dos pré-silábicos e silábicos, um grupo, e os alfabéticos, outro grupo. Por que essa divisão nesse momento? Em sala de aulas eles trabalham assim, e nós queremos que essa realidade deles aí do outro lado fique numa formatação bem mais próxima da sala de aula deles. Por que um grupo de alfabético, um grupo de pré-silábico? Uma criança pré-silábica ou silábica num grupo de alfabético, para ela o desafio não é grande, é impossível, né? Não tem como. E da mesma forma, uma criança que está alfabética num grupo de pré-silábicos, ela pode ofuscar as outras crianças dando respostas, porque para ela aquilo ali não tem desafio nenhum. Por isso esses agrupamentos. E porque é assim na sala de aula também. Nós percebemos durante as aulas, né, principalmente ontem e hoje, as famílias bem próximas das crianças, e isso é muito importante. Nós estamos mandando atividades para a semana, mas também estamos tendo as aulas online. O que acontece? Nós mandamos o alfabeto móvel essa semana e a tabela numérica. Semana que vem nós mandaremos ficha do sequência didática da Turma da Mônica, que eles estão trabalhando para servir de apoio. Porque na sala de aula eles têm N recursos. Como a Thalita disse, tem as parlendas, tem as trovinhas, tem banco de palavras, eles têm alfabeto móvel, enfim. E a professora ali pertinho deles para tocar, né? Toca na criança, fica na mesma altura dela para poder auxiliar na hora da escrita, na hora da intervenção.
E estar do outro lado dificultou isto, né? Mas o que nós estamos fazendo? Nessas aulas online em cada grupo, a professora procura fazer a intervenção, fazendo um ditado, por exemplo, como foi a última atividade. A professora faz o ditado, a criança escreve do melhor jeito dela. Muitas crianças perguntaram, é do meu melhor jeito, né? É do melhor jeito dela. E a professora fica observando como ela está registrando essas palavras, no nível que ela está. Mas em algumas situações, e na sala de aula nós não usamos a borracha, certo? A criança não apaga, a professora faz a interferência como muitos pais viram ontem e hoje, e a professora Juliana explicará um pouquinho sobre essas intervenções na hora da escrita. Em algumas situações, o que eu percebi, o que as professoras perceberam? Alguns pais tentando ajudar, acho que acabou atrapalhando um pouco. Nós queríamos assim, que nesse momento vocês fossem os observadores. Como a professora está fazendo a intervenção, para que a hora que vocês estiverem sozinhos com as crianças, vocês fazerem daquela forma. Porque teve momentos que alguém que estava junto com a criança disse para ela, apaga porque está errado, né? Não é assim que se escreve essa palavra. Outra, a mãe mesma dizia, olha, você esqueceu tal letra. Então, quebrou aquela parte que seria da professora para que a criança refletisse sobre a escrita dela. E não que dissessem para ela o que ela tinha que colocar ali. E na sala de aula nós temos esses momentos. Ela escreve do jeito dela. E depois a professora vai fazer as intervenções para que ela possa avançar nesse processo. Da mesma forma com os alfabéticos. Então essa é uma ajuda que nós queremos pedir para vocês. Vamos tentar deixar a sala, o lugar onde ele estuda, o ambiente onde ele estuda em casa, um pouco parecido, que é difícil, mas um pouco parecido com a sala de aula real deles. Então enviaremos parlendas, enviaremos poesias, alguns recursos de parede para que eles coloquem. Nós já até vimos hoje, algumas crianças já estavam com o alfabetário na parede, a tabela numérica na parede. Isso serve muito na hora das intervenções. E as outras atividades, algumas atividades nós pediremos para vocês que deixem as crianças escreverem do jeito delas, tirem fotos e mandem para nós, se possível, para nós fazermos a nossa análise de como as crianças estão. E outros momentos vocês podem fazer, nós mandaremos tudo por escrito. Quando for para a criança fazer sozinha, estará lá, sozinha. Quando for uma atividade que vocês precisam ajudar, também vai escrito no enunciado, para que nós trabalhemos de uma forma mais, vamos dizer assim, coerente, né? É uma ajuda que eu quero pedir, então nós vamos enviar para vocês mais alguns recursos. Em relação à leitura, nós mandamos alguns textos, as crianças pré-silábicas e silábicas, os pais, alguém da família precisa ajudá-la na leitura. Na leitura dos enunciados, tudo certo. Os alfabéticos, nós pedimos os silábicos alfabéticos, os alfabéticos já tem mais uma autonomia de leitura, para fazer a leitura, nós pedimos que vocês peçam para eles lerem para vocês, fazerem a leitura para vocês, isso é muito importante. Atividades também vocês já viram que são diferentes. Uma outra coisa também que eu quero pedir antes de passar a palavra para a Ju, para a professora Juliana, é em relação à cursiva. Por que eu estou falando da cursiva? Nós estamos num momento assim, né, bem difícil. E alguns pais nos pediram para ensinar a cursiva porque perceberam que as crianças têm um caderno da cursiva. Só que esse é um momento muito, mas muito da escola, certo? Não se preocupem com isso. A cursiva vai acontecer, ela vai acontecer. Só que na escola nós temos todo um jeito de trabalhar com ela. Há uma festa para trazer a cursiva para eles, que é um momento muito esperado. E se vocês estão querendo fazer a cursiva em casa, nós pensamos assim, tem um trabalho para que a criança não crie vícios na escrita. Então é um início bem longo, até que a criança comece a escrever. E a cursiva, ela se estende para o segundo ano, ela não fica só no primeiro ano. O primeiro ano é o pontapé, vamos assim dizer, a escrita mesmo, a segurança que elas vão ter de escrever na cursiva no segundo ano. Então vamos acalmar o coração, vamos ter paciência, vamos fazer esses dois jogos, né? Esse jogo de vocês em casa, o jogo da escola aqui ajudando as crianças nas aulas online,
e vocês em casa observando como se faz intervenções para que vocês possam fazer no momento adequado. Ok? Muito obrigada. Olá, meu nome é Juliana, eu sou professora do primeiro ano e eu vou falar um pouco para vocês como que funciona as intervenções aqui no Harmonia. Então, vocês, alguns pais, nós percebemos que acompanharam a última aula que nós fizemos um ditado para os alunos que são pré-silábicos e silábicos. Foram ditados de palavras, né, da sequência didática da Turma da Mônica que nós estávamos estudando. E, após fazer o ditado, nós entramos com algumas intervenções. Porque é correto fazer intervenções na escrita da criança, mas há maneiras corretas de intervir. Então, nós brincamos aqui que nós não usamos borracha, porque a criança, e também não falamos em erro, essa palavra está errada. Nós falamos, o errar da criança faz parte do processo dela. Então, é muito importante, quando ela deixa a palavra que ela errou, né, e escreve do jeito convencional, do jeito que é esperado, ela tem a oportunidade de perceber onde que ela precisa mudar ou em qual lugar que ela precisa prestar mais atenção. Então, quando nós vamos fazer essas intervenções, como que funciona? Aí em casa, o que vocês podem fazer? Pedir para as crianças fazerem listas, que nós trabalhamos muito com listas aqui na escola. Então, mas que tipo de listas eu poderia fazer? As listas são variadas. Você pode pedir para a criança fazer uma lista dos materiais que ela tem no estojo, uma lista dos utensílios que tem na cozinha, que tem numa gaveta, de supermercado. Então nós precisamos do supermercado. Vamos ver o que está faltando? Pode pedir para a criança ir escrevendo algumas palavras. Geralmente, lista dos brinquedos favoritos, das brincadeiras, lista de alguns membros da família, dos amigos. Então pode ser do mais variada tipo de listas que a criança quiser. E a hora que nós realizamos a intervenção, nós sempre buscamos do aluno o que ele, como que ele pensou em escrever aquela palavra. Então, uma palavra que nos chamou bastante atenção foi quando nós digitamos o cascão. Porque é difícil, nesse processo, você pensar no cas, é complicado você lembrar do S, do som, né? Fazer essa relação. Então, muitas crianças escreveram cacão, cação, e não está errado. Ela faz parte do processo em que ela está passando. Então, quando nós vamos fazer a intervenção, nós estamos com uma lousinha junto às crianças e nós pedimos para eles irem colocando como que eles escreveram aquela palavra. Então, nós escrevemos lá, cacão, e nós mostramos. E nós jogamos a pergunta na criança. Todo mundo concorda com essa escrita? Alguém escreveu diferente? Alguém tem uma outra ideia de como que eu posso escrever cascão? E aí algumas crianças, tem uma fase que as crianças, a própria criança ou algum colega, porque que nós trabalhamos juntos. Então, em sala, nós construímos juntos. Então, alguma criança fala, eu acho que falta o S. Eu acho que falta tal coisa. Não tem C cedilha, é só o C. Então, as crianças, uma vai ajudando a outra. E é nesse momento que nós falamos, realmente, aqui está faltando a letra S, que é o som que estava faltando para você escrever o cascão. Mas e se a criança não chega, se a sala não percebe que ali falta o S? Aí nós podemos falar, bom, turma, né, pessoal, aqui falta a letra S. Por conta do som. O som, esse cas, o que representa esse som é a letra S. Por isso, assim como a Margot disse, a importância de ter esses materiais de apoio em casa. Porque como os pais, né, conhecem bem a nossa sala, ela é repleta de apoio para as crianças. Então nós temos o alfabeto ilustrado, que foi feito junto com as crianças, elas que escolheram as imagens que foram para o nosso alfabeto. Temos tabelas numéricas, parlendas, poesias, trovinhas, alfabeto móvel. Nós temos também jogos de matemática.
Então, que todos esses materiais de apoio ajudam no processo de alfabetização da criança, porque é um processo. Então, por isso que nós pedimos para em casa evitar as palavras "você errou", "apaga que você tem que escrever certo", que o que nós pedimos é esse apoio da família para que nós trabalhemos juntos. Tá? Você vai fazer as perguntas? Eu vou só complementar. Eu queria aproveitar as palavras da Juliana e complementar para vocês algumas estratégias. Além de diretora da escola e trabalhar com a pré-alfabetização, acompanhar de perto a Margot na alfabetização das crianças, que eu entrego as crianças para ela, eu tô com uma filha que tem 5 anos, que está em pré-alfabetização, né? Ela está na educação infantil ainda, ano que vem ela está aqui no 1º ano. E eu diria que é muito bom acompanhar as propostas que estão sendo enviadas da educação infantil e eu ter essa oportunidade de acompanhar e fazer as intervenções com ela, né? Então, muitas vezes a criança pergunta pra gente assim: mas tá certo o jeito que eu escrevi? Na hora dá aquela vontade de falar, tá certo e não tá certo, né? Mas a gente tem que se segurar e dizer pra ela assim: o que você acha? Conta pra mim o que você escreveu aí, o que você colocou aí. Joga a pergunta para a criança. Nesse momento que você joga a pergunta para a criança, você está fazendo com que ela reflita sobre o que ela fez. E isso não só no momento da escrita de palavras, mas também no momento que ela vai trabalhar com números, né? Um exemplo que eu sempre dou para as famílias, que as famílias falam: mas a criança tem que ficar recorrendo ao alfabeto, tem que ficar recorrendo à tabela numérica. Eu sempre falo: mas quando você vai trabalhar com uma data importante, você não recorre a um calendário para você ver lá o dia certo do mês? Isso é um instrumento que nós utilizamos para nos organizarmos em uma determinada situação. E para a criança, quais são os instrumentos que a gente usa para ela se organizar, para ela se encontrar, para ela se amparar? O alfabeto, a tabela numérica, né? Aquelas letras móveis, elas são muito legais. Tem de madeira, tem de EVA. Nós podemos brincar com as crianças usando esses materiais em casa. Então vamos escrever o nome das pessoas da nossa família com aquelas letras móveis. É importante ter a quantidade de letra para escrever as palavras, porque às vezes tem kits que vêm com poucas letras A, poucas vogais, e a criança não consegue produzir. Então tem que ser um kit completo para ela conseguir escrever várias palavras que utilizem mais vogais, tá? Então esses recursos que nós estamos tentando enviar para vocês, como a Margot trouxe, o alfabetário, tabela numérica, as parlendas, tudo isso é para tentar aproximar a criança na casa dela daquilo que ela já estava vivendo na escola e daquilo que ela já vive no Colégio Harmonia, se ela é aluno desde a educação infantil. Porque nós acreditamos muito que os objetos materiais, né, eles favorecem e fortalecem o processo de aprendizagem. O que são esses objetos materiais? Isso que eu disse a vocês: as tabelas, o alfabeto, as letras móveis, os números móveis, tudo isso é muito potente nesse processo e a gente usa muito aqui na escola. Então, se vocês quiserem usar isso em casa, fiquem à vontade. E sempre que for fazer uma intervenção, sempre perguntar: o que você acha? Vamos pensar, o que você escreveu aí? O que você colocou aí? Mas está faltando alguma letra? Passa com o seu dedo embaixo da palavra, acompanha cada letra da palavra. Você pode dar essas dicas para a criança. Quando você for fazer a leitura, um exemplo de um texto, de uma parlenda que a escola mandar, passa com o seu dedo na palavra. Olha, eu vou ler agora para você o cravo e a rosa. Você está mostrando para ela onde você está fazendo a leitura. Isso é uma estratégia muito potente. Ela entende que é da esquerda para a direita, ela entende que aqui começa e aqui termina, ela entende que ali tem um banco de informações que ela vai utilizar para a próxima tentativa de leitura e de escrita dela, tá? Então isso essas intervenções leves que a gente pode fazer em casa, quanto pai, né?
evitar assim, filho, tá errado, apaga, deixa, se ele sentir a vontade, né? Se a criança sentir vontade de apagar, não tem problema nenhum. Lá em casa a Luísa fala, mãe, mas eu quero apagar. Tudo bem, mas por que você quer apagar? Porque tá feio. Então, ok, então apaga e pode fazer de novo. Mas também não pode criar aquele vício de ficar apagando. Isso não é positivo. Olha, deu, tá ótimo. Eu percebi que você está fazendo o seu melhor, tá? Senão a criança cria uma angústia, uma ansiedade desnecessária para esse momento. E tudo que a gente menos precisa agora não precisamos de mais tensão, mais momentos conflituosos, né? Isso a gente pode deixar para lá, tá? Quer complementar alguma coisa, Margot? Em relação aos alfabéticos, né? As intervenções que são feitas. Quando nós fizemos do pré-silábico e do silábico, nós fizemos palavras. Lá nos alfabéticos, as professoras fizeram frases. O conteúdo foi o mesmo, o que foi utilizado da Turma da Mônica foi o mesmo. O desafio é que foi diferente lá, que eles precisavam construir frases. Qual é o nosso objetivo ali? Para saber se a criança está escrevendo a frase? Não, nós temos objetivos maiores, ou seja, ver se a criança, que aí vocês podem prestar atenção também, pode tirar foto e nos mandar, porque não dá às vezes para ver de todas as crianças, às vezes colocam muito na frente da câmera e aí não aparece direito a frase. Então, nós observamos ali a sequência que as crianças estão escrevendo, nisso que a Thalita falou, de começo de linha até o final da linha, da esquerda para a direita. Se as crianças não estão aglutinando as palavras, certo? É porque nessa fase é normal, eles vão falando a frase e vão escrevendo tudo junto, eles não param para pensar. Então, uma ótima intervenção de vocês também é perguntar para ele quantas palavras ele falou para escrever aquela frase. Então, qual foi a primeira palavra que você escreveu? Por exemplo, o que você citou, o cravo e a rosa, foi o O. Depois, cravo. Então, vamos ver aqui. Quando você falou O, você teve uma pausa. Para escrever cravo, você teve outra. Escreveu cravo, teve outra pausa, escreveu E e a rosa. Nós fazemos aqui como? Pedimos para as crianças pegarem um lápis. Cada vez que a professora abrir a boca, você vai colocar um tracinho. Então, O, tracinho. Cravo, tracinho. Aí eles vão percebendo. E é super normal eles aglutinarem nesse momento, tá? Se vocês puderem, nessas atividades que nós vamos mandar, vocês puderem tirar foto de como as crianças estão separando, que nós vamos mandar atividades aglutinadas, para que eles separem. Porque nós já percebemos que sim, crianças aglutinaram ontem na construção das frases, ok? Quer complementar alguma coisa? Nós vamos abrir um pouquinho para pergunta, caso alguém tenha alguma dúvida. Eu tô vendo uma aqui da Sandra. Podemos encaminhar via Clesep? Podem encaminhar sim, e vão ter propostas que nós vamos pedir para que vocês realizem, as crianças realizem e vocês enviem de fato para a gente poder fazer, como nós chamamos, que é uma correção, mas é uma correção para não no sentido de falar, isso está certo, isso está errado, e sim para que nós possamos passar as próximas atividades dentro da expectativa de cada criança, tá? E falar sobre a expectativa de cada criança é muito importante também. Lá na educação infantil, eu tenho crianças que estão no K5 e que estão pré-silábicas, eu tenho crianças que estão silábicas e eu tenho crianças que estão alfabéticas. E aí, Thalita, assim como no primeiro ano, nós também classificamos essas crianças e oferecemos para cada uma delas propostas e atividades que possam fazer com que elas consigam avançar dentro do processo de alfabetização. Vocês concordam comigo que eu não posso dar a mesma atividade para uma criança pré-silábica e uma criança alfabética? O desafio para a pré-silábica vai ser tão grande que ela vai abandonar e ela não vai conseguir fazer. Enquanto que, às vezes, o desafio para a criança que é alfabética vai ser tão simples que não vai ter graça. Então, esse agrupamento que a Margot trouxe para vocês hoje é muito válido, ele é muito potente, porque daí você trabalha dentro daquilo que a criança pode e dentro daquilo que a criança precisa progredir e evoluir, tá? E não entendam o agrupamento como algo negativo, porque eu vejo algumas famílias falando assim, mas o fulano já tá lendo e escrevendo e o meu não sabe nem todas as letras do alfabeto. Calma,
Se ele não sabe todas as letras do alfabeto, vamos brincar com as letras com ele em casa. Olha, essa letra aqui é o A da Ana. Essa letra é o B da Betina. Façam as associações, tragam memórias, tragam significados para as crianças. Isso é muito potente, né? E também não precisa ser uma coisa muito massacrada, maçante. Brinca um pouco. A criança cansou, no outro dia vocês retomam uma brincadeira, as listas de brinquedos, as listas de supermercado, as listas de nomes de pessoas que eles amam, que tem de colegas, isso é muito potente. Do que tem no quarto, né? Dos produtos, às vezes, de higiene que a gente usa na casa. Tem uma infinidade, lista de animais, que as crianças podem usar recursos e memórias, conhecimentos prévios, e isso não vai ficar tão distante quando ela voltar para a escola, tá? Pergunta, Amanda. As crianças pedem cursiva, o que podemos fazer? Será que as crianças que pedem cursiva? Eu ia fazer a mesma pergunta. Será, Margot? O que você acha? São as crianças que estão pedindo para fazer cursiva, os pais estão bem ansiosos, né? Querendo passar à frente. Cadê a paciência? Olha que vocês falaram bastante nas mensagens que vocês mandaram. Precisamos de paciência. Olha lá, Margot, olha a Regina, a nossa chefe, falando: parabéns, equipe competente, orgulho de vocês. Olha, Regina, nós somos tudo filhotinha sua, viu? Fica tranquila. Filha sua, você é responsável por isso. Podemos usar o traço para evitar a aglutinação na escrita? Esse eu falei já anteriormente, né? Que sim, é muito importante vocês colocarem dentro daquilo que eu expliquei. E falando a palavra com a criança, para que ela perceba e coloque o traço no lugar certo. Se ela colocar no lugar, vamos dizer assim, errado, tudo bem. Nas atividades seguintes, elas vão começar a perceber e vão separar. Não precisa forçar, né? Não precisa ficar exigindo que ela separe de maneira correta as palavras. Escrita espelhada, qual a orientação? Bom, exatamente, faz parte do processo. Lá no segundo ano eles ainda vão espelhar. Nós vamos fazendo o trabalho de fazê-los perceber que eles estão escrevendo de forma espelhada, mas tá super normal, tá dentro do esperado deles. Até o segundo ano, sim. A escrita espelhada, gente, ela está relacionada com a maturação de uma região do cérebro e ela tem a ver com a lateralidade. Enquanto a criança não tiver bem definido o que é direita e esquerda, ela normalmente vai ter algumas escritas espelhadas, tá? Então, até 7 anos isso pode acontecer. Aí, quando isso durar por um período mais prolongado, a gente vai fazer as orientações conforme forem necessárias, tá? Quanto tempo é aceitável que a criança permaneça na fase silábica ou pré-silábica sem intervenção? Sem intervenção, provavelmente ela vai ficar mais tempo, porque ela não tem algo a instigando, provocando, estimulando ela. Então, de repente, ela fique na zona de conforto mesmo. Isso pode acontecer. Mas só o fato da criança estar fazendo as atividades que nós estamos enviando, escutando as propostas nas aulas online, assistindo as videoaulas, isso certamente já vai tirar ela da zona de conforto. Isso já vai gerar nela uma necessidade de entender alguma coisa que ela ainda não consegue compreender, de buscar uma letra que ela ainda não tem uma certa convivência, né? Porque às vezes a gente fala assim, puxa, mas é difícil as crianças conhecerem o Y, o W, o Z, porque não são letras que estão no convívio de uma forma tão forte social. Então é mais difícil a criança reconhecer esse tipo de letra, né? Aí o que a gente faz numa situação como essa aqui na escola? A gente provoca situações que existam essas letras para que a criança consiga perceber que existe essa letra. E que essas letras são usadas em palavras de um cotidiano, em nomes próprios e assim por diante. Mais perguntas? A intervenção é diferente da interferência. A Mariana Mello fez uma observação perfeita. A intervenção é diferente da interferência, porque a intervenção, normalmente ela vem com uma pergunta. O que você acha que pode estar aí? Como você fez? O que você colocou? Como no caso do Cascão. Exato. No caso do Cascão que nós vimos ontem no ditado,
houve interferência de algumas pessoas que estavam perto, né? A professora ia fazer as intervenções, mas alguém estava fazendo interferência ao lado ali. E a interferência foi apaga. Porque você esqueceu o S. Quando você vai lá e fala refaz, apaga, não é assim, você está interferindo no processo. E eu sempre falo para as famílias que eu atendo que não se apeguem tanto aos resultados. Vivam o processo da criança. Gente, é maravilhoso você viver o processo com a criança. Quando você vive o processo, tudo fica mais leve, tudo fica mais suave, porque você não está pensando lá na frente, você não está pensando que horas que ela vai ler, que horas que ela vai escrever. Você está aproveitando cada avanço do seu filho, você está aproveitando cada conquista dele. Quando ele descobre uma letra, quando ele descobre um acento, quando ele descobre... Gente, isso é fantástico. Quando a criança descobre na tabela numérica as dezenas, sai da unidade, vai para a dezena, ela sabe que tem uma regularidade. Isso é muito bonito. Exato. Eu já sei disso. Isso, quando eles descobrem que eles estão lendo. Isso é se ater ao processo. Porque se a gente fica lá no resultado, a gente não dá bola para essas conquistas que são positivas. E que se nós valorizarmos isso nas crianças, nós vamos estar trabalhando a autoestima, nós vamos estar trabalhando a confiança, o bem-estar. Isso é peça-chave do trabalho que é a alfabetização. E quanto aos encontros consonantais e dígrafos? Não acho uma forma que ela entenda. Não é hora, né, Margot? Não, nós trabalhamos com a Turma da Mônica. Por exemplo, nós temos lá o Cebolinha, o Anjinho. Então nós escolhemos atividades, as atividades são pensadas para eles se depararem com esses dígrafos, assim, sem sofrimento, vamos assim dizer. Não ficamos lá, olha, isso aqui nomeando ou conceituando, não. Vai acontecendo, vocês vão ver quando eles receberem a tabela da Turma da Mônica, a familiaridade que eles já vão adquirindo com esses dígrafos aí, sem estresse com eles. Perceba que a criança se cansa ao escrever palavras extensas. Qual abordagem? Motivá-los durante a atividade. É normal, veja, nós nos cansamos muitas vezes de escrever palavras extensas, textos extensos. Então, quando a criança fala, já estou cansada, tá muito difícil, você pode... É importante validar. Nossa, tá cansado, filho? Puxa, cansou mesmo hoje, né? Talvez porque hoje você fez mais atividades. Você quer dar uma pausa? Vamos dar uma pausa, você toma uma água, vai no banheiro, lava o rosto ou come, e depois a gente retoma isso. Porque, de fato, é algo extremamente novo e desafiador para eles. E tudo que é muito novo gera uma resistência, gera um cansaço maior, um esforço mental, emocional. E isso tem que ser validado. O adulto, quando ele traz isso para a criança, filho, é verdade, é cansativo mesmo, é difícil, mas olha o quanto você está progredindo, olha o quanto você já aprendeu. Lembra que antes você não sabia isso e agora você já sabe? Trazer esse tempo cronológico para a criança dos avanços traz para ela uma segurança da progressão dela, da evolução. A Maria Helena colocou uma frase bem importante. Quando são bebês, nos emocionamos com cada passo dado. Segurar a mamadeira, andar, falar. Assim deve ser durante a alfabetização. Temos que validar cada conquista para que eles se sintam seguros. Ô Maria, nós estamos numa sintonia, porque eu estava aqui pensando que é muito parecido quando a criança está quase andando. O pai e a mãe ficam numa angústia para a criança andar, mas eles não conseguem se ater ao processo que a criança está tendo para andar. Quando eles ficam de joelho, quando eles se escoram nas paredes, quando eles dão os primeiros passinhos, quando eles caem de bumbum no chão. É um processo muito bonito, e se a gente for registrar isso, acompanhar passo a passo, é fantástico, né, gente? Eu acho que a gente que trabalha com criança, que nós todos, nós somos muito apaixonados pelo desenvolvimento humano, né? E isso dá acho que traz um grande privilégio para a gente ter esse conhecimento e poder passar isso para vocês. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Mais perguntas? Dúvidas? Margot, quer falar mais alguma coisa? Não, quero agradecer e pedir para vocês de novo, né? Aliás, vou devolver para vocês a palavra que vocês usaram, né? Vamos ter paciência com as crianças.
nesse momento. Eu imagino que não esteja sendo nada fácil, né? Ficar em casa, sem poder sair, sem poder ver os amigos, sem visitar um avô, os avós, é difícil. Nós estamos passando por isso também, tá? Então, paciência que tudo vai dar certo. Professora Juliana. Gostaria de agradecer a todos vocês e falar que qualquer dúvida, nós estamos sempre aqui, né? Mandar as dúvidas, qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos aqui para passar por essa fase juntos. Então, obrigada por tudo. É isso. Bom, vamos finalizar mais um encontro de hoje. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com a Margot, com a Juliana, com a Amanda, de poder contribuir um pouco com as informações que nós temos, porque eu acho que esse conhecimento ele precisa ser multiplicado, principalmente para vocês que são as famílias que valorizam o nosso trabalho, que estão conosco, passando por tudo isso junto. Dizer que não tá fácil mesmo, mas a gente vai dar conta, nós vamos superar e logo, logo a gente vai estar junto aqui para botar todo mundo para ler e escrever. Olha, não tenho dúvida, gente, até o final do ano essas crianças vão ler e escrever. E vão aprender por cima. E vão aprender por cima. Exatamente. Então vai dar tudo certo. Gente, muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo encontro.